Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta quarta-feira, 26 de junho de 2024. Hoje quero começar citando um versículo do Salmo 118, que é o da liturgia de hoje. No versículo 35, reza o seguinte: Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. O nosso super abraço de aniversário de hoje vai para o Richard e Gisele, que estão completando hoje 15 anos de vida matrimonial. Eles são de Sumaré, São Paulo. Também a Valéria Veiga, de Jundiaí, São Paulo. A dona Joana, quem manda este feliz aniversário é a filha, que mora no Canadá. Ela disse que ama muito a senhora e que sente muita saudade. Que bom que a oração une os corações e nos aproxima em Deus. Parabéns! Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. No Shopping Center Boulevard, Londrina. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. Estamos chegando às recomendações finais do Sermão da Montanha. Comparando o Evangelho de Mateus com o Evangelho de Marcos, percebemos uma grande diferença na forma como os dois apresentam o ensino de Jesus. Mateus insiste mais no conteúdo do ensino e o organiza em 5 grandes discursos, dos quais o primeiro é o Sermão da Montanha, Mateus 5 a 7. Marcos diz mais de 15 vezes que Jesus ensinou, mas raramente diz o conteúdo, não fala o que ele ensinou. Apesar dessas diferenças, os dois concordam numa coisa: Jesus ensinou e muito. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou trigos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No tempo de Jesus havia profetas de todos os tipos, pessoas que anunciavam mensagens apocalípticas para envolver o povo nos diferentes movimentos da época, Essênios, fariseus, zelotes e tantos outros. Você pode conferir no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos. Quando Mateus escreve, havia também profetas que anunciavam mensagens diferentes da mensagem proclamada pelas comunidades. As cartas de Paulo, inclusive, mencionam estes movimentos e tendências. 1 Coríntios, capítulo 12, Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 14.
Não deve ter sido fácil para as comunidades discernir os vários espíritos. Daí a importância das palavras de Jesus sobre os falsos profetas. A advertência de Jesus é muito forte. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. A mesma mensagem é usada quando Jesus avisa os seus discípulos que vão em missão. Eu vos envio como cordeiros entre lobos. Mateus capítulo 10, Lucas também 10. A oposição entre o lobo predador e o cordeiro manso é inconciliável, a menos que o lobo se converta e perca a agressividade, como sugere o profeta Isaías, lá no capítulo 11, capítulo 65. O que importa aqui no nosso contexto é o dom do discernimento. Não é fácil discernir os espíritos. Às vezes, até acontece que interesses pessoais ou de grupo levem as pessoas a proclamar falsos aqueles profetas que anunciam a verdade inconveniente. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Foi eliminado e condenado à morte, considerado um falso profeta pelas autoridades religiosas da época. Mas de tempos em tempos a mesma coisa acontece e continua acontecendo aqui no nosso mundo. A comparação da árvore e do seu fruto é interessante. Para ajudar a discernir os espíritos, Jesus usa a comparação dos frutos. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Critério semelhante já havia sido sugerido pelo livro do Deuteronômio, lá no capítulo 18. E Jesus acrescenta: colheis uvas dos espinhos ou figos dos espinhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e nem uma árvore má produzirá frutos bons. Que não produz bons frutos é cortado e lançado no fogo. No Evangelho de João, Jesus completa a comparação. Todo ramo em mim que não dá fruto, o Pai corta, e aí não poderão mais dar os frutos. Esses ramos são colhidos, lançados ao fogo e queimados. Então é muito importante prestar atenção nos falsos profetas. Todo mundo chega até nós. Nem todo aquele que tem aquele discurso de Jesus, precisamos acreditar, precisamos ir atrás, mas nós precisamos ter discernimento, perceber as coisas, porque tem muito lobo vestido com pele de ovelha. São José Maria Escrivá. Ele nasceu em Barbastro, na Espanha, no dia 9 de janeiro de 1902. Ele cresce numa família católica, era o segundo de um total de 6 filhos do casal José Escrivá e Maria Dolores Alba. Já na infância ele se depara com as dores da vida. Entre os anos de 1910 e 13, as 3 irmãs mais novas morrem. Já no final de 1914, sua família se muda para Logronho, porque a empresa do seu pai faliu. Em 1917, José Maria sente o chamado de sua vocação a partir de um fato inusitado. Ao perceber as pegadas de um carmelita que caminhava descalço na neve, ele se sentiu tocado por Deus e que precisava se entregar ao serviço de Deus. Em 1918, iniciou seus estudos no seminário de Logronho como aluno externo. Em 1920, entrou para o seminário de São Carlos, de Saragossa. Em 28 de março de 1925, foi ordenado sacerdote na capela do seminário. No dia 30, celebrou a primeira missa na Basílica de Pilar, em sufrágio pela alma do pai, que havia falecido há 4 meses. Passou a exercer o ministério em um povoado rural. Depois trabalhou em Saragossa. Autorizado pelo bispo, foi para Madrid em 1927, onde se formou em Direito. Em 2 de outubro de 1928, José Maria participava de um retiro espiritual e, enquanto meditava, vê a missão que o Senhor lhe chamava: iniciar um novo caminho vocacional na igreja, promover a busca da santidade e o apostolado
através da santificação do trabalho ordinário no meio do mundo, sem mudar de status. Nascia assim a Opus Dei. Poucos meses depois, o Senhor o fez compreender que deveria incluir também as mulheres. No dia 24 de fevereiro de 1947, o Papa Pio XII concedeu o Decretum Laudis. Em 16 de junho de 1950, a aprovação definitiva. São José Maria Escrivá morreu por causa de uma parada cardíaca no dia 26 de junho de 1975. Ele estava em seu escritório, aos pés de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. A Opus Dei já estava presente nos 5 continentes, tendo mais de 60 mil membros em 80 países. Foi beatificado no dia 17 de maio de 1992 e sua canonização aconteceu no dia 6 de outubro de 2002, em cerimônia celebrada pelo Papa São João Paulo II. Bom, o objetivo da Opus Dei é levar a Deus toda a realidade criada, com a ajuda da graça, para que Cristo reine em todos e em tudo. Conhecer Jesus Cristo, torná-lo conhecido, levá-lo a todos os lugares. Imagino que de tudo tirais oportunidade para ter intimidade com Deus e com a sua mãe bendita, nossa mãe, e com São José, também nosso Pai, Senhor, e com os nossos anjos da guarda, para ajudar a Igreja Santa, nossa mãe, que está tão necessitada e passa por momentos tão difíceis no mundo, sobretudo neste momento. Temos que amar muito a Igreja, e o Papa dizia a ele, seja ele quem for. Pedi ao Senhor que o nosso serviço seja eficaz para a sua Igreja e para o Santo Padre. Rezemos. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, o escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar a Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira para você e um dia maravilhoso na graça de Deus. Nos encontramos amanhã. Até lá!